Muita paz aos nossos queridos irmãos, que o Mestre Jesus esteja sempre conosco nessa busca constante para o engrandecimento das nossas almas, que tanto necessita deste amor incondicional do Cristo. A doutrina espírita certamente é uma doutrina que nos lança de súbito a busca de novas fronteiras da imortalidade. E nós certamente somos somos grandes tripulantes dentro desta nave-mãe chamado planeta Terra, conforme vocês estão vendo aí nesta imagem desta mãe Gaia, deste planeta tão abençoado, dentre tantos e tantos mundos que existe neste universo sem fim. Quando Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai, certamente Jesus estava afirmando que existe muitas ultras inteligências avançadas que habitam diversas partes da região do nosso universo e nesses universos paralelos, e que hoje nós já estamos tomando conhecimento através da astrofísica, e que a astronomia atual e a cosmologia vem afirmar o que Jesus já dizia há 2000 anos, que há uma diversidade de vidas e de inteligências de vários níveis, vibrando em padrões energéticos completamente diferentes do nosso. Esse trabalho do que nós vamos apresentar é fruto de um seminário que nós realizamos em 2012, baseado na obra Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E naquele ano de 2010, os espíritos já apresentavam que estava ocorrendo sobre o orbe da Terra uma imigração de um planeta para outro. O que vocês vão ver aqui nas apresentações é um encontro no plano espiritual, a preparação reencarnatória em massa de uma legião de espíritos oriundos de outra estrela. E tem um personagem que vocês vão conhecer, que é Dr. Artêmio, que é um geneticista espiritual, um médico espiritual que trabalha com a genética espiritual, não é? E é ele que é um dos organizadores, um dos diretores, dentre tantos diretores médicos geneticistas, ao derredor do planeta Terra, preparando, organizando a reencarnação nesses últimos 50 anos de espíritos oriundos de outras estrelas. E aí, deixa eu passar aqui. E aí, Dr. Artêmio Guimarães, esse espírito geneticista, ele, Filomeno de Miranda vai narrar que seria sob o comando deste eminente espírito que aproximadamente 500 obreiros retornaríamos ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos imigrantes de uma estrela da constelação das Pleiades, na tarefa sublime
de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. Vai narrando Filomeno de Miranda que este espírito geneticista, Dr. Artêmio Guimarães, ele tinha a incumbência, dentre tantos outros, que era uma pleiade de espíritos que atua nas psicosferas, nas regiões espirituais, ao derredor do orbe terrestre, preparando esses espíritos oriundos de outras galáxias. Muitos de nós equipamo-nos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia e da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo no claustro da maternidade esses mensageiros do amor e da misericórdia. Essa citação está no capítulo 13 do livro Transição Planetária, onde ele comenta que esses espíritos estavam trabalhando nessa área que na Terra nós conhecemos como a embriogenia ou a embriologia, e que esses espíritos estavam atuando exatamente sobre o RNA, sobre os cromossomos, para ter um RNA mais qualificado para receber os padrões energéticos destes espíritos oriundos das Pleiades de Alcione. E ele vai dizer em um dos capítulos sobre as diretrizes para o futuro do desenvolvimento da raça humana e como nós, nos dias atuais, estamos passando por grandes transformações. Como eu comentei em aulas anteriores, há uma diversidade de uma nova geração de espíritos que estão reencarnando e que todos vocês estão certamente observando o novo padrão mental desta nova geração de crianças recém-nascidas nessas últimas décadas. E aí ele vai dizer que participaríamos, narra Filomeno de Miranda, que participaríamos de atividades de selecionamentos de casais para receber como filhos os visitantes de mais além, de modo que lhe fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era de regeneração. Eu perguntaria a todos vocês, falamos sempre que o planeta, o nosso orbe, está saindo de um processo de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, ela se inicia nas mudanças de padrões psíquico nosso. Se o mundo está regenerando, os corpos humanos também estão passando pelo seu processo de transformação genética. O RNA, o cromossomo desta nova raça que está sendo formada para o futuro desta nova geração, desse mundo em regeneração, precisará ter corpos mais adequados para o nível evolutivo desta futura comunidade, desta nova era futura que habitará o plano terrestre com padrões mentais e espirituais completamente diferentes. E podemos dizer, Belanísia, que essa futura raça somos nós mesmos, reencarnados no futuro. Podemos sim afirmar a todos, sem sombra de dúvidas, que todos que estão aqui conosco neste estudo, uma parcela
das sociedades, não diriam todas, mas uma parte desta sociedade, são espíritos que vão desencarnar e vamos reencarnar nas futuras sociedades deste mundo de regeneração. Então esse mundo de regeneração já se iniciou desde a época em que Jesus esteve conosco apresentando as suas diretrizes de segurança com a proposta da sua boa nova do amor. Então, no momento que nós estamos aqui, neste pequeno grupo, buscando o autoconhecimento, o autoconhecimento do ser espiritual que nós somos, é evidente que as nossas futuras reencarnações seremos melhores do que somos hoje. Portanto, teremos corpos mais qualificados, adequados para os padrões psíquicos da nossa consciência. Essa consciência que se manifesta com o nome de alma quando está encarnado ou quando está desencarnado, que é chamado de espírito. Então Filomeno vai dizendo, iríamos utilizar-nos de pessoas que anelavam pela paternidade e tinham dificuldades de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial, com posterior implantação dos ovos, em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na terra em renovação. Ele vai falar aqui mais adiante sobre o bebê de proveta que nós ficamos assombrados nos anos 80, quando houve as barrigas de aluguel, onde a genética humana estava avançando de forma espantosa. E esse avanço da genética tinha a interferência desses geneticistas espirituais, como vocês vão perceber nas próximas lâminas. Outras caravanas já haviam visitado a Terra com o mesmo objetivo desde os anos da década de 1970 e década de 80, tomando providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Ou seja, meus amigos, minhas amigas, desde a década de 70, o planeta Terra, minha amiga Belenísia, já estava passando por esse processo de modificação. Quando Chico Xavier foi entrevistado por Herculano Pires, em 1970, numa rádio em São Paulo, Herculano Pires, o grande pensador Herculano, pergunta a Chico, no início da década de 70, o que seria esses mutantes. E Chico pergunta, você está se referindo aos mutantes? O movimento hippie, que teve uma ascendência na década de 70? E aí Herculano Pires diz, não, eu estou falando dos mutantes. Há comentários, entre muitos, que estão nascendo mutantes. Esses mutantes, numa linguagem de 52 anos atrás, é o que nós estamos vendo agora, 52 anos depois, né? 1970, 2022, 52 anos. Esses mutantes que Chico falava, são esses espíritos oriundos de outras galáxias e que estão no processo de mutação, de transformação da constituição biológica nossa para a formação dessas novas raças. Então, quando Filomeno diz que desde 70 e anos 80, que essas providências estão sendo compatíveis para a reencarnação valiosas de uma nova raça de espíritos oriundo de Alcione. Então ele vai dizer, agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam
em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. A psicosfera do planeta, essas zonas espirituais ao derredor do planeta, há uma psicosfera de consciências inteligentes de outras sociedades. A psicosfera do nosso planeta Terra é povoada de mais de 20 bilhões de consciências, 20 bilhões de espíritos, que está fora da roupagem física, da parte mais densa, que é a encarnação, a reencarnação do espírito. Nós vivemos na parte mais densa da psicosfera da Terra, que é o mundo físico, e que Emmanuel, ele afirmou a Chico que a população de espíritos desencarnados ao derredor de todo o nosso planeta Terra, em vários níveis de esferas, de vibrações diferentes, chegam à população de 20 bilhões de espíritos desencarnados. Só aqui na Terra, fora os visitantes, como é o caso de Alcione, que ele vai dizer que os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno dessa grande psicosfera da Terra, e que muitos deles já estavam dando comunicações psicofônicas, como na Casa do Caminho, pronto atendimento, que vocês conhecem. Durante o período que nós estávamos com os estudos da Gênese de forma presencial, conversando com alguns amigos trabalhadores antigos da Casa do Caminho, pronto atendimento, alguns deles me relatavam, James, de vez em quando nós recebíamos comunicações de entidades que não eram deste nosso planeta. Eram comunicações de espíritos oriundos de outras galáxias, de outras esferas espirituais pertencentes a outras civilizações que não é as sociedades de espíritos desencarnados. Como vocês vão ver aí mais adiante, uma citação de Filomeno de Miranda. A responsabilidade da Casa Espírita do desenvolvimento sério de uma instituição receber nas mediúnicas as comunicações desses espíritos sérios oriundo da estrela de Alcione. E aí ele vai dizendo: tomei conhecimento de que um grande número deles encontrava-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam explicando a razão de ali se encontrarem. Era o que eu estava comentando, que algumas sociedades espíritas veiculadas com as esferas superiores recebiam esses visitantes de outras regiões. Os centros espíritas da Terra, cada instituição espírita, ela tem um credenciamento após 10 anos, após 18 anos da fundação de uma instituição espírita, ela começa a ter um credenciamento sério às esferas superiores. Cada instituição espírita está vinculada a uma comunidade espírita, a uma sociedade espírita, a uma colônia espiritual em regiões que estão fora das nossas faixas de vibrações terrestres e que são muitos. Então, esses espíritos, vai dizer Filomeno, que ele vai fazer um estágio nessas colônias espirituais e que mantém contato com os médios através da comunicação psicofônica. E aí Filomeno vai dizer que a nossa primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando estariam reunidos
em uma praia do litoral brasileiro, mais de 10 mil alienígenas. Quando eu li esse livro em 2010, que ele foi psicografado, na época, pela primeira vez eu via essa palavra alienígenas, que não tinha na literatura. E veio exatamente mostrar, Filomeno de Miranda, nesse livro, o que Allan Kardec já falava no Livro dos Espíritos sobre outros mundos habitados, que existe espíritos que habitam e que é constituído de corpos diferenciados do nosso. Então, ele narra algo que eu achei assim muito interessante, que esses alienígenas de Alcione se reuniram no litoral brasileiro e era uma pleiade de 10 mil alienígenas desencarnados para ouvirem a palavra de Dr. Artêmio Guimarães a respeito dos compromissos de autoiluminação e desenvolvimento espiritual da Terra. Então ele vai dizer que Dr. Artêmio realizou uma conferência no litoral brasileiro. Imagine vocês, não é? Deixa eu tirar aqui deixa eu desligar aqui que está incomodando. Deixa eu desligar aqui já, mas pronto. Já desliguei. Deixa eu botar aqui. Vocês estão me vendo ou não? Ih, rapaz, o que foi que eu fiz aqui? Estão vendo agora aí? Sim, estamos. Ok. Então, esses espíritos elevados, 10 mil entidades, seres da estrela de Alcione, no litoral de uma praia, onde ele vai dizer que é numa praia deserta, onde tem muitos pranas, a energia oriunda dos mares é uma energia, um magnetismo muito propício para a recuperação da tessitura do nosso perispírito. Quando nós desencarnamos, muitas das vezes somos levados para o litoral, para uma orla marítima, locais isolados, para ter essa recomposição energética do prana, como ele vai comentar. Então, quando eu coloquei essa foto aí, que é uma foto de uma praia isolada lá no litoral de São Paulo. Rumamos ao litoral brasileiro, numa faixa entre o mar e as montanhas, rica de plâncton e de vibrações puras, não contaminadas pelas mentes em desalinho, nem a atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. Imagine vocês, meus queridos irmãos, aqui na orla de Salvador, em qualquer orla de uma capital, o barulho das músicas, não é? O padrão psíquico mental das pessoas que estão nessas praias lotadas com aquelas músicas ensurdecedoras. Que tipo de gases venenosos sobrecarregados que paira nas orlas das principais metrópoles brasileiras. E ele vai dizer aí que os espíritos levaram essa pleiade de espíritos de Alcione para uma região desértica de uma parte do litoral brasileiro aonde as pessoas não tinham acesso, para que houvesse esse melhor intercâmbio. Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia, estava o Dr. Artêmio Guimarães, diversos chefes de equipes e alguns auxiliares que me eram desconhecidos. O interessante, meus amigos,
que Filomeno vai dizer que Dr. Artemio estava acompanhado de uma grande equipe e de auxiliares de espíritos que viveram na Terra e que agora estavam no mundo espiritual, junto com aqueles outros espíritos auxiliares da estrela de Alcione, que está a 26 mil anos-luz do nosso planeta Terra. E aí ele vai dizer que nosso mentor começou a explicar: viestes de outra dimensão para contribuir com libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbências de cooperar na construção da era da paz e do amor. Ele está se referindo que eles vieram de outras dimensões, de outros mundos. Eu gostaria de pontuar para todos, quando ele fala em dimensões, o mundo, existe o nosso universo, o planeta Terra, não é? As galáxias. Existe o que nós chamamos de universos paralelos e que são densidades mais rarefeitas. Então, o universo é habitado em vários estágios de vibrações energéticas completamente diferentes, de acordo com a evolução da espécie desta raça que já atingiu o seu apogeu de evolução. Então, quando ele diz, deixa eu puxar aqui que eu não estou, experiências iluminativas. E aí ele diz, nessas experiências iluminativas, destacados companheiros de nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 250 casais ao nosso acampamento, em parcial desdobramento pelo sono. Então, alguns casais, não é, foram levados em desdobramento para ter um encontro com aqueles espíritos de Alcione que reencarnariam. Olha que beleza. E aí eu fui colocando essas imagens aí que vocês estão vendo. Inicialmente foram convidados os futuros reencarnantes para que se acomodasse numa ala do imenso auditório. Nós outros, os cooperadores, no lado oposto e no centro, os recém-chegados da esfera carnal. Ou seja, na orla, no litoral brasileiro, foi montado um auditório, certamente auditório com energias psíquicas, imagens holográficas como nós conhecemos hoje, não é? Dos filmes que apresenta essas imagens holográficas, ou quando nós estamos aqui na plataforma Zoom, não colocamos uma imagem de fundo, não é? A minha amiga Graça, às vezes não coloca no fundo da tela dela aquela plantação de girassol. Seria mais ou menos isso, que os espíritos têm esta capacidade de materializar e desmaterializar imagens e que nós conhecemos aqui na Terra como imagens holográficas, que hoje é realidade, como vocês veem hoje aí nos jornais que apresenta essas imagens, uma pessoa conversando com outra do outro lado do mundo. Então, essa imagem aí diz muita coisa, não é? Dessa consciência, desses espíritos oriundos de outras estrelas. Imediatamente vimos um grande painel no qual estavam escritos os nomes dos casais e ao lado uma espécie de foto virtual e o nome daquele que lhes seria o filho. Isso é muito interessante, viu, meus amigos? É como se os espíritos já tinham a foto desses casais, não é? E certamente já tinha
a ficha corrida desses casais. Ou seja, eu comentava ontem, lá no Centro Espírita da Casa de Arapiraca, aqui em Salvador, no Bonfim, que Jesus, na qualidade de governador espiritual, ele tem os nossos antecedentes espirituais. O Cristo tem o currículo espiritual de cada um de nós. Quando ele disse, eu sou o condutor das minhas ovelhas, e eu conheço cada uma das minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor conduzindo as minhas ovelhas à casa do Pai. Quem é o pastor? Cristo, o governador espiritual. E quem são as suas ovelhas? Somos nós. Cada ovelha no seu processo de evolução espiritual, não é? Então, eu achei muito interessante que eles já tinham essa foto, não é? Essas fotografias espirituais de cada casal em desdobramento espiritual através do sono. O início da Era Nova, programada por Jesus, para o planeta amado, previa também o retorno de filósofos, sábios do passado e sábios do passado de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religião. Ele vai dizer, meus amigos, que não só os espíritos de Alcione, de outras estrelas, como os grandes filósofos, os grandes pensadores da antiguidade, estão reencarnando nesses últimos 50 anos para iniciar esse processo de regeneração, de transformação da humanidade. E aí ele vai dizendo, fomos convocados por Dr. Silvio, que era outro espírito assistente, para visitar alguns casais que se haviam comprometidos em receber os irmãos de Alcione. Nossa primeira visita na cidade de Belo Horizonte levou-nos a uma residência confortável num de seus bairros elegantes. Essa foto que vocês estão vendo aí, estão vendo a foto? Estão vendo aí essa casa aí ao lado? Ok? Sim. Eu peguei essa foto, eu fiz esse material em 2011. E peguei essa foto no Google, num bairro nobre, em Belo Horizonte. E quando eu mostrei esse material aí, que são 200 lâminas, claro que eu só vou apresentar aqui 23, não é? Mas são 200 lâminas, que é um resumo do livro Transição Planetária. Um companheiro nosso me disse, James, quando você estava montando esse trabalho aí sobre transição planetária, que eu viajei a Bahia inteira, mostrando em 2011 e 2012, foram 2 anos de viagens ininterruptas pelo interior da Bahia e na capital, apresentando esse seminário, e um companheiro me disse, James, você foi inspirado para colocar essa imagem que muito provavelmente este bairro nobre de Belo Horizonte, que Filomeno narra, você intuitivamente pegou essa foto, e que muito provavelmente é a residência de um desses espíritos nobres de Alcione está residindo. Ele vai dizer também, não é, que não só em bairros nobres, mas em bairros de periferias, em famílias de classe média baixa, de pessoas pobres, também estavam recebendo na dádiva da misericórdia da reencarnação, casais sem muitas condições financeiras, recebendo espíritos oriundos de Alcione. E aí vocês estão vendo, aí eu vi no programa de Luciano Huck, aqueles garotos, meninos, eu fiquei impressionado com aquelas crianças de várias classes social, não é? De crianças, de famílias sem muita instrução, de uma inteligência, de uma superconsciência avançada. Eu vi muito rapidamente essas crianças no programa de Luciano Huck.
Então, não só em bairros nobres, em famílias abastardas, mas em várias classes sociais na humanidade, esses espíritos estão reencarnando, exatamente para mudar os padrões psíquicos da sua comunidade. E isso a gente está vendo muito nas grandes favelas. Em todo o território brasileiro, essas grandes favelas estão reencarnando espíritos de padrões mentais diferenciados, do índice da violência, do tráfico de drogas, para fazer a diferença. O que nós estamos presenciando, meus queridos irmãos, do estudo da Gênese, é uma grande transição, porque tudo que nós estamos vendo aí, da desgraça alheia, da destruição dos caracteres ético-moral de uma sociedade, é porque vai surgir uma nova sociedade das entranhas desta sociedade que está sendo abalada pelo seu processo de transmutação planetária, de transição planetária. Então, ele vai dizer, essas programações reencarnatórias, após receberem sugestão para uma fecundação in vitro, haviam concordado e preparavam-se para o cometimento através de cuidadoso tratamento especializado, não é? E aí hoje nós sabemos que existe no mundo inteiro a fecundação artificial e que muitos desses espíritos iriam se utilizar da fecundação in vitro para que eles mexessem no RNA, na genética daquele corpo que servirá de habitação dos espíritos de Alcione, como também dos grandes filósofos da antiguidade. E esses geneticistas terrestres, eles são inspirados pelos geneticistas espirituais. Considerando-se o mérito de ambos, os cônjuges, foram destacados 2 espíritos da equipe da Era Nova para que renascessem através desse processo especial. É uma dádiva. Quando a gente vê o próprio... tem um casal de jogadores aí, um jogador famoso aí da seleção brasileira, que alguns anos atrás a esposa teve essa fecundação in vitro e teve 2 crianças belíssimas. Então são crianças realmente diferenciadas nos seus padrões. Como ele diz aqui, são crianças que estão preparando essa nova era. Esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes que elegeram por vibração especial os espermatozoides, que poderão oferecer-lhes alguns dos fatores necessários, com as características próprias para as tarefas que lhes estão destinadas na existência corporal. É claro que os engenheiros geneticistas vão ver que tipo de espermatozoide vai penetrar no óvulo, a separação do óvulo da mulher e a separação do espermatozoide entre os 300 milhões de espermatozoides. Esse espermatozoide carrega o RNA, não é? E é nesse RNA que vai sofrer, que já está sobre uma influência deste perispírito, porque o corpo físico é uma cópia grotesca deste perispírito. No fenômeno da desencarnação, quando o corpo entra em estado de decomposição, de desagregação molecular, um novo corpo surge. É este perispírito com todas as estruturas semelhantes a que tínhamos na Terra, porque o nosso corpo físico é uma cópia grotesca do perispírito. O planeta Terra é uma xerox ainda grotesca e muito pálida da realidade do mundo espiritual,
das cidades espirituais, das metrópoles espirituais. Então, quando ele vai dizer que desde alguns anos do século passado, nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. E aí a gente está vendo crianças com 5 anos de idade tocando Beethoven. Teve uma criança lá do Oriente que disse que iria se tornar médico e resolver o problema da AIDS no mundo. Em 2004 teve um garoto, esse menino era 10 anos, esse garoto de 10 anos foi levado para a cidade do México, e lá na cidade do México, o garoto de 10 anos, ele fez uma conferência para 1.500 médicos de várias partes do México e do mundo. Esse menino de 10 anos tiveram que botar uma cadeira, ele ficou em cima da cadeira, diante de um púlpito, com microfone, falando para os papas da medicina do México e de outros países, e o menino falava sobre genética, dando aula de genética para uma plateia de 1.500 médicos. E aí foram entrevistar esse garoto, isso foi em 2004, foi publicado uma matéria na revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, exatamente falando destes espíritos que já reencarna, trazendo uma percepção, uma maturidade espiritual super avançada. E aí perguntaram a ele, como é que ele sabia de tudo isso? Ele disse, eu sei. Ou seja, ele já reencarnou trazendo essa percepção lúcida. Provavelmente é um desses espíritos aí de Alcione. Provavelmente. É esses espíritos da hierarquia, dessa sabedoria, portadores dessa grande contribuição espiritual e cultural para a humanidade que esses espíritos estão nos apresentando, não é? Então, na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcione, considerando-se que os mesmos não têm compromissos, isso aqui é interessante, vejamos bem, Dona Lourdes Kennedy, na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcione, Dona Lourdes, considerando-se que os mesmos não têm, meus amigos, compromissos negativos no planeta Terra, eles não têm karma, eles não têm expiação, esses espíritos se destacou-se da desnecessidade, é isso mesmo, essa palavra que está lá no livro, destacou-se a desnecessidade de estabelecimento de metas proporcionadoras do ressarcimento de débitos morais em relação às existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais que estávamos acostumados. É o nosso caso, não é? Nós temos débitos de vidas passadas, débitos morais, e esses espíritos, eles não têm débitos morais, eles não têm karmas, eles não têm expiações. São espíritos que estão mergulhando na Terra, reencarnando na Terra, com o simples fato de contribuir para o progresso da humanidade. Seria mais ou menos, Dona Lourdes, imagine a senhora, não é? Desencarna, e lá para o ano de 2150, no dia 30 de setembro de 2150, Dona Lourdes Kennedy vai reencarnar como não sabemos
dentro da sua árvore genealógica, você reencarna como tetaravô da futura geração da sua árvore genealógica, e que até lá outros espíritos estarão entre nós com padrões diferentes, e que muitos de nós estaremos intercambiando com esta nova raça que já está sendo formada. Ou melhor, já estamos intercambiando, nos relacionando com essas crianças pequenas que já traz uma sabedoria das estrelas, uma sabedoria espiritual. E aqui a gente já vai nas considerações finais. O livro Transição Planetária, ele não tem essa citação de crianças índigo e crianças cristais. Mas o que ele quis dizer que é exatamente que são espíritos, essas crianças índigo, que não eram exilados em mecanismo de reabilitação, mas voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas em cujo seio renasceriam. Então, esses espíritos estão contribuindo para esse mundo em transição, para esse mundo em regeneração, que já estamos nos primeiros segundos. E esses espíritos oriundos não só de Alcione, de Sírios, não é? E de outras estrelas, esses espíritos só reencarnam na Terra sob a orientação espiritual do Cristo. É como se um governador ligasse para o outro governador de um estado e dissesse: olha, nós estamos precisando do apoio de vocês. Houve uma enchente aqui na Bahia, estamos precisando do apoio de vocês. Aí o governador manda uma equipe de resgate. E a gente vê muito isso quando acontecem as grandes tragédias. Então, entre mundos, existe este intercâmbio. É como se Jesus, Walter, é como se Jesus mandasse um WhatsApp para o governador espiritual lá de Alcione, e dizendo: olha, manda esses espíritos de Alcione aqui para a Terra, para a gente fazer um intercâmbio, para melhorar a qualidade psíquica e o desenvolvimento moral desta raça humana que eu estou comandando. Então, aqui já finalizando, aqui eu finalizo para abrir para a discussão com todos vocês. Transição planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano a mudanças de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Portanto, meus queridos irmãos, estamos vivendo este momento tão delicado. É o momento da grande transição do ponto de vista ético-moral, como Filomeno de Miranda diz aí nessa apresentação, que é uma mudança comportamental de cada um de nós. Então, o que nós estamos vendo é a reação das trevas sob o avanço da luz. Essa convulsão social, sociológica que o planeta está passando, essa convulsão climática e especialmente a convulsão moral
que a humanidade está passando, significa que a luz está avançando sobre as trevas. E o que nós estamos vendo aí é uma reação das trevas, das sombras, porque a luz está ganhando espaço. Os grandes cataclismos morais, a ascendência de discussões políticas, não só aqui no Brasil, o resgate de querer trazer o retrocesso político-social das grandes nações, é essa revolução que está acontecendo porque há o avanço da luz e os espíritos que querem atrapalhar o progresso da humanidade não permite. E aí sintoniza com espíritos encarnados que vibram com os mesmos ideais. Esse livro, Transição Planetária, que vocês estão vendo aqui, ó, não sei se você vê aí, Transição Planetária, há um capítulo que ele fala exatamente sobre isso. Que uma sociedade influencia a outra sociedade. A sociedade de espíritos sintonizam conosco, conforme os espíritos vão dizer. Os espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os teus pensamentos. Então, políticos são influenciados, médicos são influenciados no momento em que vai realizar uma cirurgia. Os enfermeiros estão sob a influência espiritual. O arquiteto, quando está fazendo o projeto arquitetônico, Oscar Niemeyer, quando estava sobre a prancheta fazendo o projeto de Brasília, ele estava sendo inspirado. Quando os escritores estão escrevendo uma obra, está sendo inspirado. Quando nós estamos dirigindo um motorista que está ali trabalhando profissionalmente, ele está sendo inspirado. Os políticos que estão trabalhando estão sendo inspirados. Agora a questão é, que tipo de companhia nós estamos tendo na nossa vida profissional, em qualquer campo, como professor. O professor, quando está em sala de aula, ele está sendo inspirado, sintonizando com as outras inteligências, com consciências. E quem são esses espíritos, essas consciências? Então, nós estamos constantemente intercambiando esses pensamentos. Então, na medida que você altera, não é, a sua natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor e alterando os nossos hábitos viciosos, a fim de que se instale os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor, nós não vamos dar guarida a espíritos obsessores, a espírito das sombras que querem atrapalhar o progresso da sociedade. Então, aqui eu termino com essa imagem e agora eu vou fechar aqui para que a gente possa interagir com todos vocês. Ok? Agora, alguém quer formular alguma pergunta? Vamos ver aqui no chat. Deu para vocês entenderem porque eu resolvi fazer essa apresentação, Belanísia, que exatamente para dar uma fundamentação no estudo Encarnação dos Espíritos. Essa aula de hoje vai servir como referência do último capítulo do livro A Gênese. O último capítulo trata-se: são chegados os novos tempos, as novas gerações. O último capítulo do livro A Gênese vai falar exatamente o que eu já antecipei abordando o livro Transição Planetária. E agora eu deixo aí aberto para a participação de vocês.
Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós. E aí, Reginalva? Minha amiga Reginalva. O que é que você pode dizer, Reginalva? Eu não tenho muito o que dizer não, James. Eu já li, inclusive, esse livro já há algum tempo, né? E vou até reler, depois dessa sua explanação aí, eu vou até reler, porque é um tema muito abrangente, muito atual, né? Já que estamos vivenciando, né, essa transição planetária em busca de um mundo melhor, né, para nós espíritos. Então, era só isso que eu tinha para dizer. Muito bem. Então, Dona Lourdes também está dizendo aqui que já leu esse livro, que vai fazer uma nova leitura. O interessante, meus amigos, Reginalva, eu li esse livro logo quando foi publicado. Mas quando você pega a obra para ler agora, você tem uma nova interpretação, uma nova análise. Você tem uma nova figuração na sua mente, na sua metanoia, não é? Ou seja, e a gente consegue perceber que o que os espíritos falaram naquela ocasião são fatos que já vinham ocorrendo e que agora está se intensificando, não é? Eliana, eu gostaria de ouvir a sua voz. Eu sempre vejo você aqui, Eliana, com a sua foto, né? Eliana Gomes. Queria ter o prazer de ouvir a sua voz, Eliana. Eliana? Oi, James. Queria ter o prazer de... Você podia abrir a tela aí para a gente ter o prazer de lhe conhecer. Eu sempre vejo você aqui, você sempre prestando atenção. Eu gostaria de ouvir aí, você dar a sua contribuição. Ai, ligar a câmera agora não vai dar muito certo, não. Eu tô meio descabelada, gente. Eu também estou descabelado, Eliana. Você estava falando aí sobre transição planetária. Passou um misto de coisas na minha cabeça, principalmente porque eu tentei ler aquele... Ai, meu Deus, qual é o nome do livro? Os Exilados de Capela. E eu não consegui terminar, fiquei um tanto confusa. E pelo que você começou a explanar referente à transição planetária, eu estou começando a achar que eu vou conseguir retornar primeiro, ter que retornar à leitura do Exilados da Capela e então começar a ler o Transição Planetária. Fiquei um pouco pensativa aqui. Eu recomendaria, eu não sei se você já leu o Livro dos Espíritos. Tem um capítulo. Sim. Então, você faz o seguinte: você pega o Livro dos Espíritos, o capítulo, você pega uma parte do capítulo do Livro dos Espíritos. Pluralidade das existências. Sim. Esse capítulo, pluralidade das existências, os espíritos vão falar para Kardec sobre como é a vida em outros mundos, como é a infância em outros mundos, os outros mundos são habitados, ok. Aí você pode ir lendo paralelamente. Aí você pega o livro de Edgar Armand, que é Os Exilados de Capela, que foi escrito por Edgar Armand, e o livro Capela. Eu, inclusive, vou fazer uma palestra sobre Exilados da Capela no mês que vem. E Capela, lá na constelação de Cocheiro, aproveitando o questionamento de Eliana, meus amigos,
Capela, um planeta que atingiu um ápice de evolução moral e tecnológica tão avançada que uma parte da sociedade dos capelinos estavam atrapalhando o progresso moral dos habitantes de Capela. E aí o que foi que aconteceu? Eu estou resumindo a história do livro, viu, Helena? Aí o que foi que aconteceu? Esses espíritos rebeldes lá de Capela foram transferidos aproximadamente 10 mil anos atrás para habitar o nosso orbe terrestre como planeta prisão, não é? Porque Capela é um planeta que atingiu um desenvolvimento tecnológico moral muito avançado. E esses espíritos rebeldes vieram para onde? Esses espíritos atrasados? Aqui para a Terra. E por incrível que pareça, essas grandes civilizações do passado, como a Índia, como a China, como a Grécia, como Roma, aquelas castas antigas, cada um, eles eram pertencentes de uma casta espiritual no sistema Capela. E aí eu sempre digo que depois de quase 10 mil anos em que os capelinos começaram a reencarnar aqui na Terra, provavelmente muitos que estão aqui na sala conosco ainda são capelinos, ainda reincidentes nos nossos erros. Ainda não tivemos a oportunidade de voltar para a Capela. Muitos. E isso também, Eliana, eu vou lhe indicar um livro que vai abrir mais, você vai ter uma clareza melhor de Capela. É o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier. Leia A Caminho da Luz, é uma linguagem mais acessível, você vai entender o que Edgar Armond fala sobre Capela, não é? Então, muitos de nós somos alunos reincidentes. Não é isso, Ana Carla? Quando a gente perde, Ana, e que a gente perde de Ana, a gente não fica na mesma sala de aula? Não é? Somos repetentes. Eu não tenho vergonha de dizer não, viu, Ana? Eu fui repetente várias vezes em sala de aula e não passava. Então significa, enquanto você não aprender, você não muda de sala de aula. Então significa, Eliana, que o planeta Terra é uma sala de aula, a gente só vai mudar de classe superior quando você aprender. A gente não sai de uma classe para outra quando a gente passa pelo vestibular, pelo teste, nós ainda não aprendemos. Então os planetas é essa escola, são classes, salas de aula no universo na qual nós somos alunos no nosso processo de evolução. Nós retornaremos à nossa pátria de origem no dia em que nós aprendermos a lição que cai no vestibular, que é o amar, o respeitar, não ter guerra, não jogar ogivas nuclear. Tem o microfone aberto aí, Lourdes, Dona Lourdes. Então, assim, enquanto a gente não aprender que devemos respeitar o próximo, nós ainda vamos continuar batendo cabeça e repetindo de ano. Então, minha amiga Ana Clara, se Ana deseja ir para uma classe superior, o que você precisa fazer, Ana? Hein? Eu desejo ir. Então, você precisa, Ana, se esforçar. Saber abrir mão, né, de certas coisas que a gente ainda vivencia no nosso dia a dia, procurando se melhorar moralmente e dentro do que a gente vive, né? É o que eu fiquei bem reflexiva aqui com essa explanação do senhor agora. O que a gente vem fazendo, tanto para assumir que recebemos esses espíritos mais evoluídos e que a gente, como a gente está lidando com
com essas crianças, esses adolescentes e agora talvez também adultos que estão trazendo quanto que a gente está aberto para ouvir, entendeu? A gente que já está mais adulto, que já somos pais, mães e daqui a pouco eu já estou sendo até avó. É mesmo? Então, assim, quanto que a gente está se policiando no dia a dia, vigiando para que a gente esteja aberto para essa mudança e quanto que a gente está abrindo mão, o que que a gente está abrindo mão da nossa vida para a gente ser melhor, para a gente se melhorar, olhando para nós mesmos, sabe? Então isso eu fico bem me perguntando aqui, porque eu acho que a gente deve melhorar 1% todos os dias, minimamente, para ir para esse outro planeta, esses outros planetas aí. É assim, né? Quando nós vamos no momento que você vai se autoconhecendo, a iluminação interior, a reforma íntima, e que você vai mudando os seus padrões mentais, Ana, a sua forma física vai se modificando. O que é mais importante? O que é mais significativo na evolução do ser? A saúde do corpo físico ou a saúde espiritual? A saúde espiritual. A saúde espiritual. E a do corpo físico também, né? Deve acompanhar, porque o que a gente pensa, o que a gente come e o que a gente sente está alinhado, né? Está interligado. Então a gente começa a se melhorar fisicamente também, se alimentando melhor, trazendo os bons pensamentos, e isso melhora as nossas emoções também. Exatamente isso. Então, na medida que você busca... Senhor James, eu acho que a palavra-chave é respeito. Respeito pela sociedade humana, respeito pela sociedade animal e respeito por nossa mãe Gaia. Sim. Essa é a palavra-chave. Exatamente. Sim. Respeito. Exatamente. Então, mente sã, corpo sã, não é? Sim. E o respeito por nós mesmos, né? Porque, assim, se eu evito, por exemplo, eu deixei de comer carne de animal, eu estava fazendo um tratamento na Casa do Caminho, na época, há 5 anos atrás, e hoje eu lido com isso em relação ao respeito pelo animal. E eu convivo super bem com essa mudança de hábito que eu trouxe para mim, porque para mim deixou de fazer sentido. Então, assim, não compactuo não sou vegana e tal, ativista, não, mas para mim foi a forma que eu encontrei de me melhorar e de melhorar enquanto sociedade também. Então, esse para mim é respeitar o outro ser que não é humano, mas que é também muito importante para a gente, para nosso planeta e para todos nós. Então, assim, eu acho que a gente vai contribuindo respeito por nós mesmos e também pelo próximo, como o seu Walter colocou aí, né? Eu acho que é uma palavra muito importante. Ana, eu vou concluir com a citação do filme Jornada nas Estrelas, que foi ao ar em 1967, que eu acho que você não era nem nascida, né, Ana? 1967, não é? E que esse filme Jornada nas Estrelas, que teve no seu episódio 26, chamado Missão Misericórdia, e que fala sobre um planeta Organia, ou seja, os organianos, não é? Foi visitado por a Enterprise. E ele diz assim, que segundo Spock, o capitão Spock, eles estão ali naquele planeta por 10 mil anos, mas com propósito para
o seu processo de evolução. E aí ele diz assim, há milhões de anos atrás, esses organianos, nesse planeta visitado pela Enterprise, os organianos, vai dizer assim, há milhões de anos atrás, éramos humanoides como vocês, mas desenvolvemos, não há a necessidade de ter um corpo físico. O que vocês veem apenas é uma aparência para o seu bem. Ou seja, o Kirk e o Spock estavam tendo contato com os organianos em um corpo físico. E aí os organianos disseram, nós já evoluímos há milhões de anos nessa forma humanoide que vocês têm. Agora, para que você pudesse se comunicar conosco, nós estamos usando essa forma física aparente sua. Aí o que Spock diz? Fascinante, pura energia, puro pensamento, totalmente incorpóreo, não há vida como a conhecemos. Isso é uma narrativa de um filme de 1967, viu? Aí o que o Capitão Kirk diz, Ana? E esse planeta, e os campos, e as cidades, eles foram lá nesse planeta chamado Orgânia. Eles viram casas, viram tudo. Aí o que foi que Spock respondeu? Convencionalismo. Apenas como pontos, eu diria que os organianos estão na escala da evolução, assim como nós estamos para a ameba. Eu achei fascinante esse filme. Que Belanísia, acho que foi Belanísia que me indicou esse filme, que eu assisti esse filme, tem muitos anos. Eu vou repetir. Olha o que o filme diz. A resposta de Spock. Convencionalismo apenas, como pontos. Eu diria que os organianos estão na escala da evolução, assim como nós estamos para a ameba. Os espíritos não falam sobre isso, sobre as escalas de evolução? Olha o que ele diz. Olha a resposta de Kirk. Do Capitão Kirk. Eu estou embasbacado. Eu fiquei furioso com os organianos. O Capitão Kirk, que era o comandante da Frota Estelar. Eu estou embasbacado. Eu fiquei furioso com os organianos por impedir uma guerra que eu não queria. Pensamos em nós mesmos como os mais poderosos seres do universo. E é desconcertante descobrir um engano. Ou seja, o Capitão Kirk descobriu que eles não são os seres mais importantes do universo. E a resposta que Spock deu, Capitão, ele responde, Capitão, levou milhões de anos para os organianos evoluíssem para o que estão mesmos os deuses. Não nasce da noite para o dia. Minha amiga Ana, eu achei fascinante essa colocação do filme. Sim, legal, muito bom mesmo. Muito. Aí Naquele tempo, né? 1967, nos primeiros capítulos do livro. Ou seja, a gente está descobrindo o que já existe, né? Então, porque a gente vai aceitando o que já existe e a gente vai se iluminando aqui. Você vem através de um filme. Alguém que foi realmente inspirado a fazer um filme, eu não sei de quem é, mas que já existe, né? E a gente ainda não tem tanto conhecimento, tanta inteligência suficiente para entender o que realmente já existe. A gente vai minimamente fazendo todos os dias os estudos para que a gente vai compreendendo melhor o que a gente está fazendo aqui, né? Há 54 anos atrás que o filme foi publicado, né? 67. Gente, tem que terminar que o Zoom vai derrubar a plataforma, viu? A gente já está com a hora. Boa, viu? Obrigada. Oi. Eu sempre tive a ideia... Walter, a gente já está com o horário estourado aqui. A plataforma vai cair, viu? Que a gente tem um horário. Mas a gente não tem que... somos muito egoístas em pensar de que somos únicos seres vivos aqui no orbe terrestre.
Ok. no universo. Ô Walter, terça-feira eu vou estar lá no GPEC e a gente conversa lá. Terça-feira, às 20 horas, eu estou lá no GPEC, em Lauro de Freitas. Aí a gente conversa pessoalmente. Ana, muito obrigado. Eliana, muito obrigado. Gratidão a todos. Eu vou editar o vídeo, Ana, essa aula, e vou disponibilizar aí para todos vocês. Gratidão, muita paz, e vamos vibrar para que esse final de semana as nossas eleições sejam de forma tranquila e sadia para todos nós. Gratidão, muita paz. Namastê em nossos corações. Tchau. Boa noite a todos. Tchau.